Bom dia! O versículo de hoje, eu gostaria de falar sobre o versículo que está lá no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 27, onde diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Tremenda essa palavra. Essa palavra foi uma sugestão, assim, que eu procurei, para se encaixar dentro de uma experiência que eu vivi essa semana, Estava com uma das minhas crianças, fui ao mercado, e quando nós saímos do mercado, eu de mão dadas com ela, e eu disse para ela, cuidado com a poça d'água, Pule a poça d'água. E ela pulou no meio da poça d'água, Então ela entendeu literalmente que era para ela ir para o meio da poça d'água e pular. E era para ela pular sobre a poça d'água, Era para ela evitar a poça d'água. Mas ela compreendeu daquela maneira. Trouxe para casa, sequei os pezinhos, tudo bem. No outro dia eu fui com uma outra criança, 3 anos mais velha do que essa, desse dia. E eu simplesmente andando pela rua com essa outra criança, Ela assim do meu ladinho, tinha hora que eu dava a mão, tinha hora que ela ficava bem coladinha em mim, nem precisava em certas alturas dar a mão. Para atravessar a rua, dava a mão, Veio uma poça d'água, falei, pule a poça d'água. Ela desviou da poça d'água, Se eu tivesse com uma criança de colo, eu teria que me desviar da poça d'água e a criança não iria nem perceber, porque ela é um bebezinho e estaria no meu colo. Essa palavra de João 10, 27, ela tem 3 informações em um único versículo, que eu só percebi no dia de hoje, quando eu estava meditando sobre essa experiência que eu tive com as crianças. O Senhor diz assim, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu trouxe para minha experiência com as crianças. As crianças ouviram a minha voz quando eu falei a respeito da poça d'água, Todas ouvem, certo? Até a segunda coisa, Eu as conheço, Então, independente de como as minhas crianças são, eu as conheço, eu sei das limitações delas, eu sei daquilo que elas já alcançaram, Terceira informação, elas me seguem, Cada uma dentro daquilo que já receberam, Um bebezinho de colo, ele te segue porque você carrega ele no colo, Ele tá ali contigo, ele tem que estar perto de você. Uma criança de 3 anos, muitas das vezes você diz, pule a poça d'água, ela vai entender que é para pular no meio da poça d'água, mas ela está te ouvindo e ela está te seguindo, só que do jeito dela ainda, Mas vai passar, vai crescer. A criança de 6 anos, se você fala para ela desviar de uma poça d'água, para ela pular uma poça d'água, ela vai desviar da poça d'água, A não ser que ela esteja muito distraída com alguma coisa, ela vai estar se desviando sim da poça d'água. Uma criança de 9 anos, se você falar, pula a poça d'água, literalmente ele vai dar um salto, se ele estiver brincando, ou se ele estiver centrado numa boa, caminhando, ele vai desviar dessa poça d'água. Por que eu tô falando sobre isso? Porque eu trouxe essa minha experiência com as crianças para esse versículo de João 10, 27. O Senhor nos traz aqui 3 informações importantíssimas. Ele diz que as ovelhas dele ouvem a sua voz. Segunda coisa, ele nos conhece. Terceira coisa, nós o seguimos. Como é que está a tua caminhada como ovelha do bom pastor? Você tem ouvido a voz do Senhor? Olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Você tem sido conhecido do Senhor? E a outra, você tem seguido ao Senhor? O convite do Senhor para nós no dia de hoje é para nós o seguirmos, para nós ouvirmos a sua voz, sermos conhecidos dele e seguirmos a ele. Eu não sei quantas poças d'água você vai ter que enfrentar no dia de hoje, mas uma coisa eu posso te garantir: se você segurar firme nas mãos dele, ele vai te ajudar, ele vai te conduzir e você vai ser bem-sucedido. Deus abençoe seu dia, eu vou ficando por aqui.
Força, foco, fé e um abraço da irmã Neca.